atualiza, eu creio que atualizar não é modificar a obra. Aliás, eu quero dizer que gosto muito da atualização que o professor Humberto Teodoro Júnior fez à obra de Orlando Gomes. É uma atualização anterior, porque Humberto Teodoro Júnior atualizou a obra com letra diferente e depois do que Orlando Gomes escreveu, de modo que, se nós quisermos saber o que o autor original escreveu, nós poderemos saber. Se nós quisermos saber qual é a atualização do Humberto Teodoro Júnior, nós saberemos que os textos não se misturam. Lamentavelmente, agora, as obras de direito civil misturam os atualizadores com os autores originários. Eu acho que, do ponto de vista do direito do consumidor, não é bom, do ponto de vista do direito de autor, também não é bom. Eu jamais atualizaria a obra de alguém mexendo no texto. Bem, então, esse assunto de atualização, eu creio que é um assunto contratual. Tem uma pergunta aqui do doutor José Isaac Pilati, que deve ter sido o professor que falou no painel anterior. Ele diz o seguinte: quanto à proteção do direito moral do autor de obra caída em domínio público, não seria interessante dispor nesta linha, e aí ele abre aspas e escreve: a obra caída em domínio público será protegida pelo Estado e pela sociedade mediante ação civil pública ou qualquer outro instrumento legal de tutela. Eu creio que não é necessário se explicitar pelo Estado e pela sociedade, que basta a menção à ação civil pública, porque a Lei 7.347, de 85, já dá legitimidade ao Estado, a lato sensu, União, Estado, Município, administração direta e indireta, e a sociedade também representada pelas associações. Então, a simples menção à ação civil pública, de acordo com a lei brasileira, já abrange tanto o Estado como a sociedade representada pelas associações. Tem uma pergunta aqui, que é uma proposta interessante. Além do mencionado nas modificações do artigo 24, parágrafo 2º, de novo, a pergunta é sobre o Estado. Não deveria ser acrescido que o Estado deve dar a publicidade das obras caídas em domínio público, além dos meios de acesso fácil a essas obras? Acho que nada impede, seria e é uma boa proposta. Eu conheço um site que é exatamente www.domíniopublico, não sei se é org.br ou se é com.br. Lá nós temos as obras literárias caídas em domínio público, mas nem todo mundo conhece. Eu acho que, se nós colocarmos isso na lei, em nada prejudica e alerta o público e também dá ao Estado o ônus de dar publicidade às obras caídas em domínio público e facilitar o acesso. Então, eu acho que é uma boa proposta. Eu concordo com esta proposta. Bom, tem... Esse aqui é um livro. Tem mais alguma para o professor Nilton? Bom, existe, sim, uma novíssima obra sobre direito moral de autor, que é do Rodrigo Moraes, nosso querido amigo da Bahia, que conheço. Quando eu entreguei minha tese, eu não conhecia a obra do Rodrigo. Passou-se um certo tempo entre a entrega e a arguição, e eu pude até citá-lo na arguição. A tese do Rodrigo é uma dissertação de mestrado, é um bom livro, escrito com muita honestidade. A minha tese tem um outro enfoque, mas, então, volto a dizer que, até quando eu entreguei minha tese, só havia o trabalho do Filadelfo Azevedo. E eu acho muito bom que os jovens se interessem por direitos morais de autor, porque os direitos morais de autor são muito importantes. Nós só pensamos nos patrimoniais, claro que são importantíssimos, o autor tem que ganhar,
mas os direitos morais de autor também são importantes. Existe aqui uma colocação de Alceu Rocha de Souza, que diz que, ao contrário do que foi afirmado, naturalmente, por mim, este anteprojeto foi e está sendo amplamente debatido publicamente. Desculpe, mas eu discordo respeitosamente. Tanto não está sendo debatido, que nós não temos até hoje o inteiro teor do projeto. Cada um que conhece o projeto é uma parte dele. Não é assim que se debate um projeto. Desculpe, doutor Alceu Rocha de Souza, eu peço desculpas aos membros do Ministério, porque eu tenho por eles muito respeito, ao doutor Marcos, a quem eu muito respeito, Marcos do Ministério, que é uma pessoa séria, muito empenhada, mas eu fico aqui como quase cega, e os outros palestrantes também, porque nós não conhecemos o inteiro teor da lei. Eu não acho que o fato de eu não ter sido convidada seja importante, mas eu acho lamentável que eu, regente da disciplina, a única até então, não tenha sido convidada. Eu ou outra pessoa que estivesse no meu lugar. Foi nesse sentido que eu disse. Eu não acho que eu seja importante, mas o cargo que eu ocupo é importante. Eu sou regente da disciplina e única até há pouco tempo. Agora eu conto com a colaboração do professor Morato a partir deste ano. E nós não nos negamos a discutir respeitosamente, com todo o respeito que o Ministério merece. A Faculdade de Direito da USP é a primeira faculdade a lecionar direito de autor no Brasil, graças ao professor Antônio Chaves. Então, nós gostaríamos de ter participado. Não concordo também com o doutor Alceu Rocha de Souza, que está dizendo que o mesmo não aconteceu com a lei em vigor de 98, cuja comissão especial foi formada em agosto de 97 e todo o trabalho concluído em dezembro do mesmo ano. Não, o senhor desconhece o fato de os anteprojetos terem sido discutidos amplamente. Nós tivemos o anteprojeto do CNDA, da AMAR, o anteprojeto do Genuíno, está aqui o professor Hildebrando Pontes Neto. Eu assisti várias palestras dele, e ele era partícipe do CNDA, e o projeto foi amplamente discutido, pelo menos mais do que esse. Mas nós temos tempo ainda. Nós não vamos criticar em vão o fato de ter sido pouco discutido até agora, porque nós temos tempo. Eu espero que tenhamos tempo. E eu quero deixar muito claro que a minha atitude é respeitosa e a minha crítica é construtiva. Então, há uma longa pergunta da doutora Jaqueline Spezia, mas o professor Newton fala antes. Então, não sei se tem mais alguém, aí nós encerramos o quarto, professor Newton, e depois a senhora responde. Tem duas perguntas aqui que têm a ver com o Creative Commons. Eu estou procurando aqui algo que vai ser necessário para a resposta, e já digo de início, antes de ler a pergunta. O artigo 98, que trata da filiação dos autores e intérpretes, artistas, intérpretes, executantes, às suas respectivas associações, e das associações a um único escritório central, que, no caso, é o ECAD. O artigo 98, que diz que, com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias para a prática de todos os atos para a sua cobrança, tem um parágrafo único que estabelece, ou diz, declara, os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os atos referidos neste artigo, mediante comunicação prévia à associação em que estiverem filiados. Então, é possível que o filiado à associação diga, eu não quero ser representado, ou, em sendo representado, nesse caso, aquele, eu não quero que vocês cobrem. Na prática, isso fica impossível. E por isso que eu vou agora ler as questões que me foram